Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, iremos abordar o seguinte: qual é o erro mais comum no forehand e como corrigir esse erro? E qual é o erro mais comum do forehand? O erro mais comum do forehand é o que eu chamo de marco zero. Vamos pensar um pouquinho sobre esse termo, marco zero. Eu gosto de fazer essa comparação, por quê? Porque você está construindo algo, você está construindo o seu forehand. Vamos pensar no marco zero de uma cidade. O marco zero de uma cidade define o centro e a partir daquele momento a cidade começa a crescer ao redor. Então é o ponto de partida. E esse marco zero no seu forehand, o que ele significa? Ele significa exatamente isso, o centro, o momento em que a partir dali a gente vai começar a construir. Vamos pensar também numa casa. Você tem a base da casa, né? A fundação da casa, e a partir dali você vai colocando os tijolos, vai corrigindo, vai ajustando, até ela ficar perfeita. Então eu tenho que estruturar o meu forehand. E com os meus anos de experiência, o que eu venho observando bastante com os meus alunos, com jogadores de clubes, em torneios, é que a grande parte dos tenistas não realiza esse marco zero. E então, o que é o marco zero? O marco zero é o split step. O marco zero é o saltito. É onde tudo vai começar. Vamos pensar no movimento de baixo para cima, numa cadeia cinética. Quando a gente fala em biomecânica, antes de vocês começarem a assistir os jogadores avançados, as técnicas avançadas, pensem no movimento começando lá embaixo, lá nos pés, nesse split step. E o que significa split step? Split step vem do inglês. Split significa dividir, separar. Step significa passo. Então seria um passo dividido, um passo separado. Eu realizo um pequeno salto, um saltito, aterrizo, da aterrissagem eu saio para a ação. De uma maneira mais simbólica, eu saio de um estado de observação para um estado de ação. Eu saio de um estado passivo para um estado ativo. É como se fosse um clique no meu corpo. A partir daquele momento, eu saio para a ação. Vamos aprofundar um pouco mais a explicação. Eu tenho meu dedão da mão, o polegar. Esse dedão, no pé, a gente chama ele de hallux. Quando eu realizo o split step, eu estou apoiando principalmente nesse dedão. A partir daquele momento, eu começo o desenrolar da minha cadeia cinética. Então eu vou transferindo energia até chegar na minha raquete. Então eu passo do dedão do hallux, vou subindo, tornozelo, joelho, quadril, grandes músculos, musculatura abdominal, tronco, peitoral, ombro, antebraço, punho e raquete. Olha o tanto que isso é interessante. Vamos pensar nessa cadeia cinética, vamos pensar em biomecânica, em eficiência energética. Começa lá no dedão e vai subindo. Agora, se você não realiza esse split step, você perde todo esse desenrolar e essa transferência de energia. Por isso que eu chamo o split step de marco zero. É onde tudo começa. Vamos aprofundar um pouco mais na explicação do split step. Quando eu realizo um bom split step, um bom saltito, e coloco essa musculatura em ação ativa, eu mando um sinal para cima. Esse sinal chega lá no meu cérebro. Chega principalmente numa região chamada de cerebelo. Vocês devem conhecer a função do cerebelo ligada a equilíbrio e coordenação. Mas o cerebelo também tem uma função fantástica dentro do esporte, que é a função de antecipação.
você tem dois tipos de fibras lá no cerebelo, as fibras musgosas e as trepadeiras, e elas enviam sinais de posição, velocidade, intenção do movimento. O cerebelo compara o plano motor com o feedback sensorial, esse sinal que é enviado, corrigindo erros de time, força. Olha só como que isso é fantástico. A partir daí, o atleta antecipa o gesto motor. Eu tenho mais equilíbrio, mais precisão, meu movimento é mais fluido, mais previsível. Olha o tanto que esse marco zero, esse split step é fundamental. Eu trouxe para vocês aqui nessa aula um dos meus inúmeros caderninhos, inclusive durante várias aulas vocês vão perceber que eu trago ele. Por que eu trago ele? Eu tenho outros, porque através desses caderninhos eu consigo resgatar algumas questões importantes. Porque eu anoto aqui perguntas de alunos, fatos que eu observo durante torneios, questões que às vezes eu não consegui resolver ou solucionar naquele momento, eu trago para ver se depois de um tempo eu consigo solucionar. Não só questões técnicas, mas questões também mentais, questões que acontecem muito, frases recorrentes. E eu folheando esse caderninho hoje, eu achei uma frase, essa frase até já tem um tempo que ela foi escrita. Eu anotei em um dos clubes que eu fui a seguinte frase: por que esse jogador não melhora o forehand? Por que eu anotei essa frase? Porque eu tinha visto esse jogador, um jogador amador, há uns 6 anos atrás. Ele tinha alguns erros no forehand e, de repente, cara, eu me deparei com ele jogando de novo. É claro que ele já envelheceu nesses 6 anos, mas os erros continuavam os mesmos. E ele sempre, nunca parou de fazer aula. E aí eu trouxe essa questão por quê? Porque como essa aula é sobre o marco zero, sobre o split step, a importância do marco zero, eu observei que há 6 anos atrás e agora, esse jogador continua não realizando o marco zero, não realizando o split step. Então eu tenho certeza que o professor dele, o treinador dele, deve corrigir o ponto de contato, deve corrigir a fase linear do movimento, a terminação, mas ele continua chegando atrasado, continua travando o movimento, os mesmos erros. E aí essa pergunta, por que ele não melhora? Ele não melhora porque ele não realiza a base do movimento. A base do movimento está no split step. Por que eu estou falando tanto desse marco zero nessa aula? Para vocês entenderem o tanto que ele é importante, e ele é o erro mais comum. Ele é o erro que eu mais observo em todos os clubes, nas quadras ao lado, quando eu viajo. É claro que estou falando de tênis amador, tênis social. Mas observo muito também crianças que estão no processo de formação e querem chegar mais longe. Então esse caderno ele vai me acompanhar durante várias aulas, mas eu trago aí para vocês essa reflexão e a partir de agora a gente vai tentar solucionar esse problema. Como que a gente vai corrigir o split step? Através de exercícios educativos. E, inclusive eu deixo um link aqui na minha bio, um link aqui abaixo, que eu tenho um curso chamado Biblioteca de Drills, e dentro desse curso, o curso, além de exercícios, de drills, tem também explicações, progressões, e dentro desse curso eu tenho um módulo só de split step, onde inclusive eu demonstro diversos exercícios com o meu filho, que hoje cursa a universidade nos Estados Unidos. Ele é atleta de tênis, atleta universitário, e eu mostro com ele diversas atividades, explico o momento certo de fazer o split nas próprias atividades. Então vale a pena, se você quer continuar evoluindo, segue o link aqui abaixo. Mas vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza o split step e já vou demonstrar alguns exercícios para vocês praticarem sozinhos, porque eu estou sozinho aqui nessa aula, para vocês começarem a entender que ainda dá tempo de evoluir. E saiba que se você realiza a base da maneira correta,
a progressão continua. Lembra lá da casa, dos tijolinhos? Então, a minha preparação, a minha unidade de giro, o meu backswing, a descida da cabeça da minha raquete, o ponto de contato, são os tijolinhos que a gente vai construindo, é claro, com a progressão correta, mas a gente só consegue construir esses tijolinhos se a gente realizar o marco zero, o split step. Chegamos, enfim, ao momento mais importante dessa aula. Como que eu realizo o split step? Em que momento? Algumas dicas para vocês definitivamente aprenderem o split, o marco zero do seu forehand. Eu ensino para os meus alunos de uma maneira bem simples. Estão vendo a raquete? Eu vou colocar a raquete no chão. Encaixo meus dois pés, a abertura dos meus dois pés passa um pouco da abertura dos meus dois ombros. Então a minha perna está um pouquinho mais aberta. Estão vendo? Eu tento manter uma postura próxima, bem próxima da postura atlética, que é com os joelhos semi-flexionados. Estão vendo? E uma parte muito importante, eu tento deixar o meu calcanhar um pouco para fora, para cima. Eu não encaixo o pé todo. Porque lembra lá no começo da aula que eu falei que o movimento começa no dedão do pé, no hálux? Então fica dessa forma. Meu calcanhar sai um pouco do chão, até para me ficar um pouco mais leve. E em que momento que eu realizo o split step? Eu realizo o split step, esse saltito, esse marco zero, um pouquinho antes do meu adversário entrar em contato com a bola. Aí que mora o detalhe. Eu vou realizar o split quase no contato da raquete com a bola do meu adversário. Só de você começar a observar a raquete do seu adversário, tentando realizar o split step nesse momento, você já começa a ativar lá o seu cerebelo. Lembra que a gente falou da função do cerebelo, da antecipação? Então você começa, sem você perceber, a ler melhor o golpe do seu adversário. E aí você vai tendo um acervo mental maior de jogadas, de percepções. Estão vendo a importância do split step, no momento correto? Um pouco antes do meu adversário encostar a raquete na bola, eu realizo o meu split. Tá, aí você nunca realizou o split step. Joga muito tempo, mas joga daquela maneira errada. Então, você tá lá, tem até uma boa postura, mas você fica parado. De repente você corre, de repente você sai correndo. Tentem observar jogadores de clubes, tentem observar os seus parceiros de aula, tentem observar diversos jogadores amadores, tanto da categoria iniciante, sexta classe, quinta classe, quarta classe, até terceira classe. Muitos não fazem o split. Então a pessoa corre depois que a bola passa. A pessoa até corre muito, mas ela corre no momento errado. Então ela sempre vai bater de maneira errada o forehand. E aí a gente atrapalha toda aquela cadeia cinética, biomecânica do forehand. Agora vai um detalhe, só que esse detalhe você deve praticar com o seu professor ou com o seu parceiro de treino. Um detalhe que pouca gente fala. Eu ensino o split step dessa forma, com a abertura da raquete, as pernas mais abertas do que o ombro. No entanto, a gente tem que ficar muito atento com o adversário nosso. Muitas vezes o adversário nosso bate uma bola mais lenta e você faz o split step e demora demais para iniciar o movimento. Então, às vezes, vale a pena realizar um split step, outro split step e começar a preparar o movimento, porque a bola do cara é muito lenta. Em outros casos, você deve realizar o split step antes um pouco ainda do que é o momento correto, que seria quase a raquete encostando com a bola. Então, quando o cara, teu adversário, começa a acelerar a cabeça da raquete, você já realiza o split step. Por quê?
que a bola do cara, às vezes, do teu adversário é muito pesada. Isso acontece também quando você sobe para a rede, você está mais próximo da rede, mais próximo do seu adversário. Então você deve também ficar atento com essa nuance do split, de às vezes realizar um split um pouco mais rápido. Um outro detalhe também que vocês devem começar a perceber é, se você está lá no fundo da quadra, lá no fundão da quadra, bola lenta, não necessariamente você precisa ficar com a perna dessa forma. Você pode estar mais relaxado um pouco, porque você está lá no fundo, bem no fundo da quadra, seu adversário bate uma bola mais lenta. À medida que você vai chegando mais próximo, entrando na quadra, entrando nas zonas 3, 2 e 1, tem outros vídeos falando sobre isso, as zonas da quadra, quanto mais você se aproxima da rede, mais você pode ampliar um pouco essa base. Por quê? Porque você quer mais sustentação. Você está mais próximo da rede. Você está com medo da pessoa acelerar a bola. Você precisa de estabilidade, de sustentação. Aí você amplia um pouco mais essa base. Então vocês estão vendo que a abertura das pernas ela é proporcional aonde você está na quadra e com quem você está jogando, quem é o seu adversário. E o momento correto do split step, mesmo sendo o momento correto, a gente às vezes tem que ajustar de acordo também com onde você está na quadra e com quem você está jogando. Se o cara dá uma pedrada, esse split vai ter que ser um pouquinho antes. E também uma terceira dica. Quando você joga com uma pessoa que bate mais forte, esse split deve ser mais curtinho. Como assim mais curtinho? É o split step de goleiro. Que na verdade, o goleiro a gente chama, quando o goleiro realiza esse split step para tentar pegar um pênalti, a gente chama de ativação. É o split. Ele vai ser mais curtinho. E se você está mais no fundo da quadra, você pode fazer um split maior. Então, vocês estão percebendo que existem inúmeras nuances, embora seja um fundamento aparentemente simples, ele é muito complexo e deve ser trabalhado em todas as aulas, todos os momentos que você está na quadra, até ele realmente fazer parte do seu corpo, você realmente internalizar ele. E como que você vai praticar o split step? Eu vou passar para vocês 2 exercícios direto ao ponto, exercícios bem simples para você já praticar sozinho na sua casa com apenas uma bola. É claro que a situação real você vai praticar com o seu professor ou com o seu parceiro de treino. Eu tenho um acervo de drills, um curso que pode te ajudar muito, que é a Biblioteca de Drills, que tem um módulo só dedicado ao split step. E tenho também um outro curso que vai te ajudar demais, que é o curso de forehand, o passo a passo para você melhorar o seu forehand. Então vamos lá. O primeiro exercício é para você ganhar consciência do split step. Uma bolinha. Lembra que a gente conversou que o split, a abertura do melhor split seria essa aqui? Então a gente vai manter essa postura, tá? Próximo dessa postura. A gente não vai encostar o calcanhar no chão. A gente conversou sobre o dedão do pé do hálux bem apoiado. Eu vou lançar a bolinha e no momento que a bolinha quicar no chão, eu vou realizar o meu split. Agora, eu vou fazer a mesma atividade, uma progressão, e vou falar. Split. 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 Por que que eu falo? Eu falo para dar mais estímulo para o meu cérebro da atividade, da consciência. Então, quanto mais estímulo eu der, mais eu ganho essa consciência. Então, eu peguei já peguei a estrutura do split step, já ganhei mais consciência. Mas a gente conversou que o momento correto de realizar o split step é um pouquinho antes do adversário encostar a raquete na bola. A gente não vai conseguir simular essa situação, mas a gente vai aproximar. Como? Agora vocês vão lançar a bolinha vai quicar no chão. Depois que a bolinha quicou no chão e subiu,
é que você vai realizar o split step, que seria bem próximo do momento que o seu adversário está quase batendo a bola. Entenderam? Entenderam a diferença do primeiro exercício com a progressão para esse agora? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Estão vendo, ó? Ficou split. Ficou split. Então, com essas duas atividades, com esses dois exercícios, você já pode iniciar esse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um conteúdo bem longo, mas ele é fundamental para vocês entenderem de vez a importância do marco zero no forehand. O marco zero é o split step. Então, a partir de hoje, vocês já conseguem praticar sozinhos o split step. Levem para a quadra esse fundamento tão importante. Conversem com seus amigos tenistas e expliquem para ele da importância desse fundamento, que eu tenho certeza que se você começar a rodar os clubes e observar as pessoas, os jogadores, vocês vão ver que a maioria não faz. Então passem essa informação, passem esse vídeo para os seus professores, para os seus colegas de treino e vamos tornar o tênis mais forte. Valeu, muito obrigado.